Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós estamos hoje em continuação ao estudo da toda a armadura de Deus. E hoje vamos ver o escudo da fé. E você pode conferir em Efésios 6, versículo 16, que diz assim: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com isso, nós vemos que o escudo da fé é peça importante da armadura do cristão. O texto diz que devemos embraçar o escudo da fé. E a importância do escudo vê-se nas palavras que estão a seguir: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isto é tão abrangente quanto possível. Todas as flechas ardentes do reino de Satanás podem ser extintas, exterminadas, apagadas com a proteção do escudo. Por trás do escudo, você consegue às vezes enxergar os dardos de Satanás arremessados em sua direção. Pode às vezes ouvir o trovão do seu rugido e sentir o estremecer da sua fúria. Mas o escudo é forte o bastante para enfrentar a fúria de Satanás. Um dos motivos por que o escudo da fé é de importância tão vital para o caminhar do cristão é que possibilita a proteção total. Você pode imaginá-lo como um escudo que o envolva completamente. Salmo 5, versículo 12 afirma: pois tu, Senhor, abençoa o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. O salmista via o escudo de Deus literalmente cercando o justo, protegendo-o de todos os lados. A proteção do Senhor encontra-se à nossa frente, à nossa retaguarda, acima e abaixo de nós, à nossa direita e à nossa esquerda. O escudo de Deus oferece proteção completa. Antes de ter permissão para tentar Jó, Satanás reclamou a Deus: acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? O escudo de Deus estava lá para proteger Jó da atmosfera hostil do ódio e da fúria de Satanás. A história de Jó dá provas de que Satanás atormentaria e mataria todos os justos, não fosse a proteção do escudo de Deus. Iremos falar mais sobre como e por que Satanás conseguiu, até certo ponto, ultrapassar aquele escudo, mas agora é bom salientar quão alta e suficiente era a sebe de Deus. Outro motivo por que o escudo é de extrema e de tremenda importância para a vitória encontra-se no objeto da nossa fé. O nosso escudo não é a nossa fé, mas sim o objeto dela. Por si, a fé não oferece proteção alguma, se o objeto da fé apresentar imperfeições. Provérbios 35 afirma: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. A fé é nada mais do que o meio pelo qual o cristão pode se apropriar do escudo. Deus é o objeto da nossa fé, ele é o nosso escudo. O terceiro motivo por que o escudo é de cabal importância para a nossa vitória é que proporciona ao cristão a confiança de estar protegido. A existência do escudo significa que jamais Satanás terá permissão de nos tocar? Alguns pensam dessa forma. A história de Jó deve sempre encerrar tais pensamentos. Satanás teve permissão de ultrapassar o escudo para atingi-lo. Nada confere ao cristão a certeza de que não passará por algumas provações do reino de Satanás semelhantes à de Jó. Mas como se explicam tais acontecimentos
já que o escudo da fé tem poder de apagar todas as flechas inflamadas do maligno? A resposta pode ser encontrada examinando-se detidamente a soberania dos feitos do nosso Senhor. As flechas ardentes de Satanás têm sempre por alvo ferir e destruir o cristão. Ele é simplesmente implacável e arrasadoramente cruel em seus ataques. Quanto a Jó, disse Deus a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Isso deixa bem claro que não fora o escudo de Deus. Satanás teria matado a Jó, como fez com a família dele. Por isso devemos permanecer concentrados em Deus e nunca em Satanás. Eis um perigo sempre presente. Não podemos ficar tão cientes do poder de Satanás a ponto de estar sempre lutando contra o diabo, em vez de estar servindo ao Senhor. Outra vez, Jó nos serve de ótimo exemplo. Todos os sofrimentos e problemas de Jó procediam diretamente das mãos de Satanás. No entanto, ao discutir sobre o seu tormento com os 3 amigos e mesmo com o Senhor, seus pensamentos, suas palavras e suas esperanças concentravam-se em Deus. Mantinha os olhos fixos no Senhor e, por fim, obteve a vitória. Precisamos identificar o caráter mortal da batalha em que o cristão se encontra. A tática de usar flechas inflamadas no combate é quase tão antiga quanto a própria guerra. Na época em que as cidades eram cercadas de muro, se as tropas de ataque conseguissem arremessar por sobre as muralhas flechas inflamadas suficientes para iniciar um incêndio, a batalha ficava mais fácil. Se as tropas dentro da cidade ocupassem seu tempo tentando apagar o fogo, não conseguiriam proteger contra as tropas que estavam obtendo sucesso. E isto se assemelha muito à estratégia de Satanás contra nós. Nada lhe agrada mais do que nos manter ocupados, combatendo o fogo, em vez de lhe resistir e manter a nossa atenção voltada para o nosso Salvador. O objetivo de Satanás não é apenas nos destruir, mas nos desviar, causar pânico e pavor. Se conseguir pôr fogo na cidade e distrair a nossa atenção, poderá então entrar e assumir o comando. Por isso, nós precisamos nos apropriar desse escudo, o escudo da fé. Meditemos agora sobre o que vem a ser o escudo e como nos apropriamos da sua proteção. O escudo da fé, em plenitude de significado, é a soberana onipresença do nosso Deus vivo. Deus fez uma promessa a Abraão. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Gênesis 15:1. Por meio de Moisés, Deus disse a Israel: feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre os seus altos. Deuteronômio 33, versículo 29. Satanás é um ser criado, incapaz de sobrepujar a pessoa e a presença do Senhor. É um grande consolo saber que o nosso escudo da fé é o poder magnífico e a pessoa do próprio Senhor. Pela fé, tomamos consciência da presença do Senhor entre nós e o inimigo. Perceba que o escudo é o escudo da fé e que o texto diz: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vós, os cristãos, tendes participação na extinção dos dardos inflamados, e o escudo da fé requer a ação da nossa fé para que seja eficaz. Por isso, devemos participar ativamente em nosso combate. A proteção do escudo é algo que devemos nos apossar e usar diariamente.
Alguns cristãos questionam a necessidade de se revestir diariamente com cada peça da armadura. Estamos numa guerra contra o inimigo mortal, que tirará vantagem da nossa falta de armadura. Mas por que o Senhor não nos concedeu uma armadura que eu não precise reivindicar todos os dias? Em parte, a resposta acha-se provavelmente na provisão do maná, feita por Deus no Antigo Testamento. O Senhor queria que os israelitas o recolhessem diariamente. Qualquer porção juntada em excesso, salvo quando era para ser usada no sábado, sempre estragava. Tinha de ser juntada novamente para sustê-los e conceder-lhes a bênção. Recolher o maná a cada dia lembrava o povo que aquilo provinha de Deus, era suprimento seu, sinal da sua bondade. O Senhor cria em todos os seus tratamentos conosco provisões que exigem comunhão e apropriação diárias da sua graça. Poderá haver vezes em que vestiremos cada peça rapidamente sem pensar, mas haverá outras vezes em que meditaremos detidamente no significado de cada peça da armadura, o que resultará em adoração de amor ao nosso Senhor. Devemos lembrar que os anjos desempenham um papel importante em escudar-nos do que a maioria de nós percebe. Hebreus 1,14 afirma: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que iam herdar a salvação? Os anjos desempenham um papel vital na execução do plano soberano de Deus de nos escudar das flechas de Satanás. Por se tratar de seres espirituais, os anjos não estão como nós, restritos no mundo físico. Eles veem os anjos caídos quando nos atacam e têm condições de avançar sobre eles. Uma cena notável do ministério dos anjos protetores pode ser vista na história de Eliseu, em 2 Reis, capítulo 6. Os anjos agem mais a nosso favor do que a maioria de nós jamais se apercebe. Hebreus 13:2 diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando sem o saber, acolheram anjos. Os anjos travam batalha com as forças das trevas, por exemplo, como está em Daniel 10. Por isso, não devemos também jamais nos esquecer de que o sangue de Jesus Cristo é o fundamento para que o nosso Pai Celestial aceite o cristão. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 1:17 e 2:13. O sangue de Cristo é poderosamente eficaz para derrotar Satanás. Em Apocalipse 12:11, uma grande voz do céu anuncia a derrota de Satanás e a vitória dos remidos nestas palavras: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A morte de Cristo, por meio do derramamento do seu sangue, serve-nos de modo eficaz. Hebreus 2, versículos 14 e 15 afirma: visto, pois, que os filhos têm participação, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Meu irmão e minha irmã, que escudo perfeito e completo nós temos. Extingue todos os dardos inflamados de Satanás, se usarmos. O cristão que não usar o escudo estará permitindo que alguma das flechas incendiadas de Satanás recaiam sobre si mesmo. Então, vamos orar, vamos usar no dia a dia o escudo da fé, em nome de Jesus. É momento de oração. Amado Pai Celestial,
pela fé. Nesse dia de hoje, continuamos nos apropriando da proteção do escudo da fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindicamos a proteção dos anjos ministradores para que nos guardem e proteja-nos dos ataques do reino de Satanás. Nesse dia, apropriamos-nos da vitória do sangue do Senhor Jesus Cristo e mantemo-nos contra as tentativas de aproximação do maligno. Com gratidão e louvor e humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, regozijamo-nos na tua vitória. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus.